Bom dia, meu nome é Diana Salles, eu sou indígena do povo Tapeba e faço história. E eu vim apresentar o projeto do PIBIC, que é Por Outras Epistemologia, Representação da História Indígena em Fontes Documentais, associado ao relatório Figueiredo. Em decorrência à pandemia, algumas historiadoras indígenas, assim como eu, do povo ticuna, tiveram algum problema, mas assim conseguiram manter uma comunicação. Aí, antes, a minha pesquisa seria sobre epidemias do povos indígenas, fazendo correlação, mas por gostar tanto de fotografias, eu preferi usar elas como ativadores de memória. Então, o meu tema é ativadores de memória, história indígena e a prática intercultural do conhecimento histórico a partir das análises do relatório Figueiredo. No começo da minha pesquisa, alguns familiares meus não tiveram conhecimento desse documento. Então, eu tive que explicar desde o princípio o que era esse documento. Então, o relatório Figueiredo tem mais de 7.000 páginas, contendo a comissão de inquérito sobre a ditadura militar, contendo irregularidades sobre o SPI, que era o Serviço de Proteção Indígena naquela época, que depois surgiu a FUNAI, que tinha vários depoimentos de violências, maus tratos aos povos indígenas. Então, na minha comunidade, eu fiz com meus avós, como eu falei anteriormente, por causa da pandemia. Então, o objetivo foi trazer e resgatar algumas memórias dele a partir daquelas fotografias e dar associar, né, algo do cotidiano deles e também fazer uma pesquisa daquilo que realmente os povos indígenas necessitam, da sua identidade, da sua história, que muitas vezes é contada por outras pessoas e existe essa lacuna, como aconteceu entre meus familiares de não conhecer o relatório Figueiredo. Então, a metodologia utilizada do desenvolvimento da pesquisa, ela se desenvolveu em reuniões com a colaboradora, né, Manuela, a integrante Hanna, e a coordenadora da pesquisa, Cristiane Portela. Nessas discussões, podemos debater muito sobre os textos, sobre a questão de memória, sobre fontes históricas, e com a Manuela como colaboradora, teve a questão da gente se sentir como historiadora, a gente averiguar, interrogar também as fontes históricas e, por fim, a gente utilizar uma metodologia como cartilha para a gente divulgar o nosso trabalho. Então, foi vários debates a partir do momento para ter um trabalho bem legal que possa proporcionar também conhecimento didático, não só para os povos indígenas, mas para os não indígenas. Então, a partir do momento que eu quis usar a metodologia, eu escolhi 3 fotos que eu achei bem representativa, que foi sobre a miséria, o trabalho e o açude. E quando eu apresentei isso, principalmente para meus avós, eles ficaram muito comovidos, principalmente com a questão do trabalho, que é muito comum, o trabalho agrícola dentro da nossa comunidade, a questão também da natureza. Então, esses relatos proporcionaram várias questões orais que eu desconhecia. Então, minha avó também apresentou umas fotos, então, essas fotos são da minha família, principalmente essa primeira, porque representa muito, porque minha tia, que está nessa foto, ela também teve um parto bem complicado naquela época. Então, a partir do momento que eu mostrei a primeira foto daquela criança lá, provavelmente doente ou com alguma verminose durante aquele momento, então veio a miséria também na questão da saúde também na minha comunidade, tipo, não ter saneamento básico, ter crianças morrendo. Então, foi grande representatividade a partir do momento que ela começou a contar a história a partir dessa foto. Então, a cartilha em si foi um método do nosso trabalho final. Essas imagens que estão aqui representadas por aquarela são feitas pela Hannah Mary, que é também integrante do nosso grupo, e ela fala sobre as fontes, né, como relatar as experiências de cada uma. A primeira imagem sou eu, que representa muito para mim, porque mostra a trajetória até eu ser historiadora indígena, futura historiadora indígena, e a segunda é sobre ela, né, a família dela, que é quebrador de coco Babaçu. Então, contém experiência não só da nossa história, mas também história do próprio relatório Figueiredo, é uma análise bem simples, bem clara, para todo mundo entender. Então, a conclusão foi, parte do trabalho que, a partir das análises da fotografia, houve um ativador de memória, não só na minha comunidade, assim, especificamente da minha família, mas até a questão também da minha própria memória, de como era a vida cotidiana. Então, compreender o relatório Figueiredo e também mostrar o relatório Figueiredo para a minha comunidade, houve também um resgate da história dos nossos próprios povos indígenas. Então, é um auxílio que vem sendo discutido, aprimorado cada dia mais, e ela retrata uma condição de um documento mesmo, tendo visto o auxílio artifício de reconstrução da memória, tanto no individual
como no coletivo. Então, eu vejo que a fotografia em si, ela ajuda muito, e ela é bem eficaz nessa questão de resgatar as memórias, né? De como era, como foi a questão da cultura, porque, como eu disse, meus avós não tinham conhecimento, mas através dessa metodologia de foto, eu pude resgatar um paralelo entre o documento do relatório Figueiredo com as fotos e vivências que eles tiveram naquela época.